Alô, amigos e amigas, esta é a disciplina História da Filosofia Moderna. Eu me chamo Gerson Albuquerque de Araújo Neto, sou professor da Universidade Federal do Piauí, do Departamento de Filosofia. Fiz mestrado na área de Filosofia das Ciências, trabalhando o filósofo Karl Popper, o problema da indução. No doutorado continuei trabalhando o Popper e no pós-doutorado também. Leciono também no mestrado em Filosofia da Universidade Federal do Piauí. Nossa disciplina, ela faz parte de uma divisão que os estudiosos em filosofia fazem da história da filosofia. É mais para aspectos didáticos, para um entendimento, uma compreensão de como funciona, ou como foi até hoje a filosofia. Então nós temos uma filosofia antiga, temos uma filosofia medieval, uma filosofia que a gente chama de filosofia moderna e, por último, uma filosofia contemporânea. Essa filosofia moderna, ela sucede à filosofia medieval e ela tem uma importância fundamental para se compreender todos os problemas, ou quase todos os problemas da filosofia. Inclusive a modernidade, ela não tem influência só na filosofia, mas tem influência na política, tem influência na cultura, na religião, nas artes. Tá? Então, o nosso estudo aqui vai tratar dos pensadores e dos problemas desta época. Uma época que começa lá com Descartes e vai mais ou menos terminar com Hegel. Bom, a nossa disciplina ela está dividida em 7 unidades. E nós vamos apresentar para vocês qual livro que nós vamos tratar na nossa disciplina. Nós fizemos uma escolha. Isso não quer dizer que vocês vão ficar presos só a esse livro, mas ele facilita o acompanhamento da disciplina. O livro que nós escolhemos é A História Concisa da Filosofia no Ocidente, do Anthony Kenny. Esse autor ele tem outro livro, que no Brasil foi traduzido em 4 volumes, até agora só foram publicados 3. Mas nós vamos utilizar uma edição que foi publicada em Portugal, está disponível online, e as divisões das unidades estão divididas em capítulos desta edição. Vocês podem acompanhar também por outros livros, como Giovanni Reale e Dario Antiseri, que também está disponível online, e outros autores de história da filosofia. Podem também, na filosofia, nós temos um aliado didático muito interessante, que é a coleção Os Pensadores. Na coleção Os Pensadores foram escolhidos vários filósofos e algumas de suas obras que foram traduzidas. Porque a gente precisa entender que não se estuda filosofia só por comentadores, mas se deve ter acesso ao autor original, aos textos originais. Se você quer entender Descartes, se você quer entender Hobbes, Locke, Kant, você deve procurar ler o próprio livro do Kant. Aqui, na História da Filosofia, nós apresentamos o autor. É uma introdução ao autor. Quem quer se aprofundar, por exemplo, na parte política do Hobbes, tem que estudar lá na filosofia política. Aqui nós só vamos ter uma introdução a ela. Bom, amigos, como vai estar dividido, trabalhado nossa disciplina? Se vocês tiverem acesso ao plano de trabalho da disciplina, vocês vão ver que são 7 unidades. A primeira unidade nós vamos trabalhar a caracterização da filosofia moderna. Vocês podem acompanhar no livro, no capítulo 10. Então, nós vamos ver as principais características da modernidade na unidade 1. Na unidade 2, vai ser a filosofia de Descartes, que está no capítulo 11 do nosso livro. A unidade 3 é a filosofia inglesa do século XVII. Nós vamos ver Thomas Hobbes e John Locke. E esses autores são autores que têm uma parte epistemológica e tem uma parte política. Então nós vamos ter uma introdução a tanto as ideias epistemológicas como as ideias políticas desses autores. Isso está no capítulo 12 do nosso livro. A unidade 4 é a filosofia inglesa do século XVIII. E lá nós vamos ver, compreender os temas estudados pelos filósofos George Berkeley e David Hume. E vocês vão encontrar isso no capítulo 14. Observem, aqui houve um salto.
Na unidade 3, nós estávamos no capítulo 12. Na unidade 4, nós vamos para o capítulo 14, ou seja, nós saltamos a unidade, o capítulo 13 do livro. Mas isso não é problema, porque esse capítulo 13 vai ser estudado na próxima unidade, a unidade 5, que é a filosofia do continente, Pascal, Malebranche, Leibniz e o iluminismo. E aí nós vamos ver o capítulo 13 e o capítulo 15. Já a unidade 6 é a filosofia de Kant, e nós vamos trabalhar o capítulo 16. Já a unidade 7ª é o idealismo e o marxismo. Nós vamos ver texto de autoria do Anton Keynes, capítulo 17. Então, este vai ser o nosso plano de voo da nossa disciplina. É só acompanhar o livro. Quem acompanhar o livro não vai ter muitos problemas. Vamos tentar ver o que é essa filosofia moderna. A filosofia moderna, ela rompe, altera a forma de ver o mundo que os filósofos até aquele momento, na filosofia medieval, estavam vendo. A primeira característica é a valorização da razão. Enquanto lá na filosofia medieval havia o privilégio, né, da fé, aqui a razão passa a ser o ultimato, ou seria o grande juízo, né, que balizaria toda a filosofia moderna. Então, na modernidade, há também uma diminuição da influência da religião. Vocês viram lá que os dois principais filósofos da filosofia medieval, Santo Agostinho e Santo Tomás, estavam muito ligados à religião. Aqui na modernidade começa a haver um declínio da religião. Há uma valorização do homem, a modernidade se caracteriza por isso, e a estética, pelo menos na primeira parte, a estética, a arte, passa a valorizar a natureza. Bom, há também na modernidade o surgimento e o fortalecimento das cidades. Enquanto na época medieval havia uma distribuição do povo na zona rural e em poucos na zona urbana, aqui as cidades começam a tomar força, os grandes centros europeus, como Londres, como Paris, começam a acumular uma grande quantidade de habitantes. Ao surgimento da burguesia, são pessoas, são comerciantes que começam a adquirir dinheiro e poder. Ou seja, enquanto na época medieval o rei tinha todo o poder, dependia do nascimento, né, do sangue, a herança que ele tinha dos pais. Aqui na época moderna, o homem pode nascer pobre, se tornar rico e ocupar o espaço dentro da sociedade. Fortalecimento das monarquias nacionais, principalmente no primeiro momento da modernidade. Tá? O descobrimento marítimo, o mundo se amplia, o mundo deixa de ser a Europa, e uma parte da Ásia, e passa a ocupar espaço principalmente nas Américas e na região da Austrália e Nova Zelândia. Há um declínio da autoridade religiosa e uma valorização da autoridade intelectual. Há o surgimento da ciência e há também a Revolução Industrial. Então, essas são as características que a gente apresenta para a época da filosofia moderna. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os filósofos da época moderna. Até a próxima aula.